O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, declarou que o nosso ditador, nosso presidente de fato, nosso líder, nosso Dulce, nosso Führer, nosso condutor, nosso Deus, nosso louco, nosso feiticeiro, ele que é demais, primeiro de seu nome protetor da democracia, ele que é o cara, o caramba e o caraô, ele que é luz, é raio, é estrela e o luar, ele que é a manhã de sol, é o iaiá, é o ioiô, ele que é pau, que é pedra, que é o fim do caminho, que é o resto de toco, um pouco sozinho, ele que é uma ponta, que é um pau, que é João, que é José, que é espinho na mão, ele que é o corte no pé, ele que é o sangue do olhar do vampiro e as juras de maldição. O filho que ainda no feio, ele que é o início, ele que é o fim, ele que é o meio, ele que é o passado, o presente e o futuro, o alfa e o ômega, ele a quem nós devemos cantar a glória pelos séculos dos séculos, sob pena de tomarmos nos nossos séculos. O que você tá... Eu tô tentando fazer em libras. Não faça isso. Não faça isso. Ele, o nosso ditador Alexandre de Moraes, tem grande chance de ser alvo de sanções por parte do governo norte-americano. A declaração foi feita ontem durante a audiência na Câmara dos Deputados. Vamos acompanhar. I want to switch to Brazil, if I may. Mr. Secretary, as you're certainly aware, the alarming human rights decline in Brazil. We've seen pervasive censorship, political persecution targeting the entire opposition, including journalists and ordinary citizens. What they're now doing is an imminent politically motivated imprisonment of former President Bolsonaro. This crackdown is extended beyond Brazil's borders, impacting individuals on U.S. soil. The 2023 Financial Times article actually talked about this. What do you intend to do, and would you be looking at Supreme Court justice sanctioning of Alexandre de Moraes under the Global Magnitsky Act? That is under review right now, and it's a great possibility that will happen. Thank you so much, Mr. Secretary. With that, I yield back. O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, garantiu aos seus aliados que as sanções de Donald Trump a Moraes podem acontecer dentro de 2 ou 3 semanas. Essas sanções incluem o cancelamento do visto para viajar aos Estados Unidos e o bloqueio de eventuais aplicações financeiras ou bens que o ministro tenha naquele país. E que quanto mais o julgamento de Bolsonaro se aproxima no STF, mais essas sanções serão aceleradas. E sobre esse tema, diante das eventuais sanções a Moraes, o governo Donald Trump prevê uma reação generalizada de ministros do STF por conta disso. Segundo o portal Metrópolis, as autoridades norte-americanas já analisam um próximo passo que pode atingir outros integrantes do Supremo Tribunal Federal Brasileiro e seus respectivos cônjuges. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos mapeou magistrados do STF casados com mulheres que possuem escritórios de advocacia e estuda estender sanções financeiras às esposas desses ministros como forma de reforçar as punições direcionadas a integrantes do STF. Ainda segundo o portal Metrópolis, integrantes do tribunal reagiram com indignação à fala de Marco Rubio. Apesar da indignação, Moraes e outros ministros, como o presidente do tribunal, Luiz Roberto Barroso, e o decano Gilmar Mendes, pretendem reagir publicamente. A estratégia do Supremo é não comentar sobre o assunto neste momento, quando ainda não existem ações concretas contra Alexandre de Moraes. Para os magistrados, ouvidos em sigilo, é claro, a reação deve partir do governo Lula. E de acordo com o portal... Muito obrigado. O Planalto deve tratar a eventual sanção contra Moraes como uma ingerência externa em temas domésticos brasileiros e um ataque contra a soberania do país, né? Soberania agora tem nome de Alexandre. E não apenas como um ato contra um ministro do STF. O PT
partido, essa porcaria desse partido, dessa porcaria desse presidente Lula, também emitiu um peido, não, uma nota defendendo o STF e repudiando a intenção do governo norte-americano. Grandes coisas, porque estão confundindo Moraes com o tribunal. Moraes já falou que o tribunal é dele, meu tribunal, meu tribunal. E ontem, pasmem, senhores, eu estava zapeando cortes do jornalismo brasileiro e o Guga Chakra, da Globo News, realizou uma dura crítica contra o Alexandre de Moraes em razão desses eventos que vem censurando pessoas brasileiros que têm residência permitida nos Estados Unidos ou que têm passaporte norte-americano. Ele citou nominalmente o Paulo Figueiredo e o Rodrigo Constantino, né? E a análise deles estava correta, né? Independentemente deles divergirem, terem opiniões opostas, é o direito da pessoa se expressar, né? Isso é democrático. E o que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo é calar as pessoas. Então, realmente é inaceitável. E olha, essa história da sanção contra o Alexandre de Moraes, a gente cantou a bola aqui meses atrás, hein? A gente avisou, isso vai acabar dando uma crise diplomática. E pela reação do governo, teremos sim uma crise diplomática. Muito mais do que uma crise diplomática, porque quando a gente olha uma coisa dessa, primeiro a gente precisa entender, o senhor e a senhora precisam entender que tipo de sanção o Marco Rubio está falando. Essa lei chamada Sergei Magnitsky, na verdade, Sergei Magnitsky foi um advogado russo que foi preso, né, injustamente lá na Rússia, quando ele denunciou um esquema de corrupção envolvendo funcionários russos, funcionários do governo russo. E ele morreu na prisão. E dizem que mataram ele na prisão, ou por descaso, ou pela doença dele, ou mataram de morte matada mesmo. Né? Mais ou menos o que aconteceu com o Clezão aqui. Eu quero ver o dia que vai ter a Lei Clezão aqui. E essa lei é uma lei que foi sancionada em 2012 pelo Barack Obama, e é uma lei mundial que ela sanciona todo e qualquer cidadão no globo, ou seja, no planeta Terra, que tenha qualquer tipo de agressão a direitos humanos. Por isso que o Guga Chakra está preocupado? Ele está no Globo? Possivelmente. E aí, Pavinato, olha o nível de pessoas que já foram sancionadas desde 2012. Nós temos aí o presidente da Bielorrússia, que é o segundo colocado em tempo de ditadura, perdendo só para o Putin lá na Europa, né? Ele é o presidente da Bielorrússia, o Lukashenko, né, que já matou milhares de pessoas lá no governo ditatorial dele, o próprio Maduro, entre outros. Então, isso é uma vergonha. É o primeiro brasileiro que se fala sobre esse assunto. E esse brasileiro, justamente de uma Suprema Corte, olha, vou dizer um negócio para vocês, isso é uma vergonha para o Brasil. Vergonha para o Brasil. O Brasil, quando o Lula fala em soberania, ele vai fazer o quê? Ele vai parar de importar lá dos Estados Unidos? Os Estados Unidos, ele vai parar de comprar os insumos? A balança comercial brasileira, geralmente nós estamos em déficit. Né? A gente está com um déficit de 8 bilhões entre compras, importações e exportações entre Brasil e Estados Unidos. Então são bravatas. E isso é a consequência quando um Supremo Tribunal Federal age como um partido ou age a mando de um partido. E aí, quando pega as esposas, que são advogadas, não tem nenhum problema de ministro ter esposa advogada. Isso não é nenhum problema. O problema é delas que escolheram eles para casar. Mas, de qualquer forma, elas podem ser advogadas sim. Mas tem problema quando se procuram essas esposas para tráfico de influência. E aí, as esposas do ministro Gilmar Mendes, do Toffoli, do próprio Zanin, do próprio ministro Moraes, também podem ser incluídas nisso. Então isso é uma vergonha, causa até... imagina os empresários ao redor do mundo do Ocidente olhando isso e falando assim, mas espera aí, então quer dizer que a Suprema Corte Brasileira é a raiz de todos os males? Não é a raiz de todos os males. A raiz de todos os males é o ativismo político. Na verdade, essa sanção deveria ir para o chefe deles. Por isso que eu digo, o peixe giripoca, que ele emite um pio ao ser pescado, agora nós vamos começar a ter pescaria de peixe grande.